Bahia sem alterações. Confirmando então a saída do Maná com a 33 para a entrada do Tchoca 47. E o Yuri Alberto, eu falei que ele voltava, mas estava sem óculos, viu, Paulo? E o Yuri Alberto saiu com a 9, entrou o 35 Charles. Então sai o Yuri Alberto e vem o Charles. Muda o sistema tático do Corinthians, o técnico Ramon Dias. Exatamente, ele não vai ter o centroavante agora, ele vai ter 2 atacantes de movimentação, coloca os 3 zagueiros, talvez para ter uma sustentação. A última vez que o Corinthians jogou assim, lembra na Libertadores, né? Como é que foi? Então, vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Foi aquele jogo contra o Barcelona que terminou 3-0 para o time equatoriano. Está valendo! A bola já rola no segundo tempo. Vamos juntos! Emoções do Campeonato Brasileiro. Tá só começando o Brasileirão do Povo. O Brasileirão 2025. Na tela do Sport TV e do Premier. Primeira tentativa no campo de ataque do Bahia. O Everton Ribeiro deixou. Ademir no cruzamento de primeira ao mergulho. Para a defesa firme do Donelli. Lúcio Rodrigues mandou toque firme de cabeça. E vem que vem o Bahia já finalizando com menos de 1 minuto. Na Arena Fonte Nova. Disputa no meio de campo. Deixadinha, Caio Alexandre. Eric Puga. Tá cara a cara com o defensor corintiano, com o Tchoca. Conseguiu o cruzamento fechado, Ademir. Donelli! Fecha a porta o goleiro do Corinthians. Coragem para praticamente dividir ali dentro da pequena área. Para impedir o segundo gol do Bahia. Um ataque atrás do outro. Volta com tudo Bahia. O Pedro Tchoca já percebeu o tamanho da bronca. É exatamente isso. É ele que vai ficar agora, porque o Charles está lá como ala direita, né? O Charles entra como ala direita, o Corinthians mantém os 3 no meio. E aqui o Hugo vira ala esquerda com os 3 zagueiros. O Puga vai jogar em cima agora do Tchoca lá, né? Só que o Puga é rápido, driblador, o Tchoca tem que estar próximo dele. Você vê que em menos de 1 minuto o Bahia chegou 2 vezes. A defesa tem que aproximar do meio campo. Se der espaço para o Bahia construir e ter profundidade, vai ter problema. O meio campo do Corinthians, que a gente falou que tinha que produzir um pouco mais, ele manteve o mesmo. Ele não, acho que identificou o mesmo problema do que a gente. O gol do Gilberto foi o 16º nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gol de número 16, o 7º de cabeça. De cabeça, Gilberto fez na parte final do primeiro tempo. 1 para o Esquadrão, 0 para o Corinthians. Com a ajuda do Bruno Ardeu. Já está em pé o Breno Bidon. Trabalho do Kaká, vem buscar o Bidon. Passe mais atrás, a bola volta com a zaga corintiana. Aí o André Ramalho ergueu a cabeça. Breno Bidon. Aí para receber o Hugo. Gesticulou o Bidon. Ele deixa mais atrás no André Ramalho. O Corinthians fica sem saída. Vai girando o jogo de um lado para o outro. Bola passando pelos zagueiros e volantes. Agora Maicon. Thales Magno. Chega para a primeira, para a segunda. Disputa o Romero. Tapa de primeira do Everton Ribeiro. Lúcio Rodrigues. Posiciona bem o corpo a tempo. O Kaká para cortar. Aí Hugo. Rogério Ceni na orientação. Campeão brasileiro em 2020 com o Flamengo e como jogador tricampeão brasileiro nos anos 2000 com o São Paulo, entre 2006 e 2008. Do outro lado, simplesmente o mais vitorioso técnico argentino da história em troféus conquistados, Ramon Dias, 17 taças. Toque de primeira do Thales trabalhando na parede com o Romero. Valeu o esforço do paraguaio. Hugo, cruzamento, Thales está por aí. Deixou escapar o Ronaldo. Já havia falta de ataque. Teve uma trombada ali dentro da área. Falta cometida pelo Thales Magno. Agora, Paulo, ousadia, né? Somando ao comentário do Ricardinho, a alternativa que a família Dias conseguiu ali para fechar o espaço de Chupa e do Puga, né? Colocar o Charles e também o Tchoca. Eles ainda não conseguiram pegar em velocidade ali, mas vai ser de se observar aí a movimentação desses dois para fechar não só o espaço com a bola, né? Mas o desenho que o Juba faz, principalmente quando ele quer sair, quando ele consegue trocar passes ali, fazer algumas triangulações.
Brasileirão 2025 está só começando. Você acompanha na tela do Sport TV, na tela do Premier. Corinthians adianta um pouco mais a marcação. Ficou sem espaço o Gilberto, despacha Canu. Tem Lúcio Rodrigues acompanhado pelo André Ramalho. O campo foi acabando. O lateral é corintiano na Fonte Nova. Você quer muito Brasileirão? Tenho certeza que sim. Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Assine em premier.globo. Charles se apresentou para receber. João Pedro Tchoca. Levantamento dele, acabou não dando em nada. Luciano Juba para ajeitar mais atrás no Santimingo. Esse é o goleirão Ronaldo. Ganhou a posição. Vem até trabalhando bem em 2025 o Marcos Felipe, que terminou 2024 em baixa. Hoje, Ronaldo. A escolha do técnico Rogério Ceni, que entende pouco. Entende muito da posição. Aí o Breno Bidon, sai a bola rolada. O passe com o Hugo, devolução de pé esquerdo. Bidon, Thales, a deixadinha no Maicon. Thales entre as linhas de marcação do Bahia, com espaço para girar o corpo. Teve carrinho, falta do Everton Ribeiro, que já tem cartão amarelo. E vai ser expulso. O único jogador do Bahia com cartão amarelo no primeiro tempo. Deu agora um carrinho por trás. Está expulso Everton Ribeiro. Está ali pelo jeito sentindo dor no chão e claro, sentindo a dor da expulsão. Dá uma olhada, ele vem por trás no Thales e acaba pisando na região do tornozelo do Thales Magno. Ó, travas da chuteira do Everton direto no tendão do Thales Magno. Expulso Everton Ribeiro, Bahia fica com um homem a menos. Não tem o que reclamar, lógico. De repente a intenção dele não era nem essa de acertar o Thales, né? De repente na passada ele acabou pisando. Mas enfim, sem querer também é falta, sem querer é um lance pro cartão amarelo, ele já tinha o cartão. Pode se discutir até o do primeiro tempo, porque ele tomou 2, 3 faltas do Bidon e o Bidon não levou o amarelo. E foi por isso que ele ficou nervoso, porque na primeira falta que ele fez, ele acabou recebendo o amarelo. Agora nesse lance, infelizmente, é um grande jogador, é um craque, mas a gente está vendo no replay, ó, a passada dele, ó, ele acaba acertando o pé esquerdo do Thales. E aí não tem jeito, é falta e cartão e prejuízo para o Bahia técnico, né? E de ter, lógico, jogador a menos. Logo depois de Bahia e Corinthians tem o fechamento Sport TV. Novidade na programação do Sport TV. Confirmação da expulsão de Everton Ribeiro e rapidamente o técnico Rogério Ceni já vai mudar, já vai mexer. Gabriel Xavier, que é zagueiro, às vezes tem atuado como zagueiro pelo lado direito, quase que como um lateral. Vem já a alteração no Bahia, vem o Gabriel Xavier. Ainda recebendo atendimento o Everton Ribeiro. Jogo parado, foi a primeira expulsão do Campeonato Brasileiro, essa do Everton Ribeiro. Primeira rodada do Brasileirão, traduzida em números. O gol do Gilberto, o 16º. E a primeira expulsão do Bahia, a primeira expulsão do campeonato, a do Everton Ribeiro. Ó, o primeiro cartão foi nessa pegada no Breno Bidon. Ele se levanta pedindo cartão lá no primeiro tempo. E o segundo cartão pelo pisão no Thales. Conjunto da obra, expulsão do Everton Ribeiro. Show de imagens do Sport TV e do Premier. Paulo. Thiago Reis. Ademir, camisa 7, saindo para a entrada do camisa número 3, Gabriel Xavier. Vai recompor o time. Estatura também, né? Bastante alto. O Gabriel Xavier é uma peça importante aí para o sistema defensivo do Bahia. Deu uma boa animada na torcida do Corinthians. Aqui na Arena Fonte Nova, a expulsão do Everton Ribeiro. Você viu o olhar concentrado de Ángel Romero, é candidato à cobrança, arriscou direto, ela tocou na barreira, saiu para fazer a defesa ao Ronaldo. Tá no coração, tá no Sport TV. Pelos mares a se
Tava se mandando o Charles. Toque do Romero não chegou nele. Passadas largas do Jean Lucas. É o Bahia acelerando o contra-ataque. Vai se posicionando dentro da área o Lúcio Rodrigues. Eric Pulga usa a habilidade para dentro da marcação. Chute bloqueado pelo João Pedro Tchoca. Escanteio Bahia. Será que tá com moral? Novo xodó do torcedor do Bahia. Já deu aquela levantada nos braços. Já pediu o apoio da galera, o Eric Pulga. Como chegou chegando, 5 gols, 5 assistências. O artilheiro da Série B pelo Ceará no ano passado. Orienta o goleiro Matheus Donelli, a marcação corintiana ali dentro da área. Luciano Juba é o cara da cobrança do escanteio. Gabriel Xavier se posiciona, foi pro ataque, vem a bola. Ela ainda acabou sobrando, a defesa do Corinthians tem problemas. Tira de vez o Breno Bidon. Bahia começa tudo de novo com Gilberto, tem um homem a menos. O dono da casa, Mingo estava ali dentro. Canu, no ataque o zagueiro. Ela fica no vai e volta. Olhou para a bola o Tchoca. Está exatamente cercado pelo Santi Mingo. Jogou sério, bateu para o lado. Tiro de corpo do Romero. Esforço para impedir a saída pela linha lateral. Ele conseguiu. Bahia já tem a bola. Aí o Alexandre deixou no Jean Lucas. Teve falta. E claro que o torcedor do Bahia vai fazer aquela pressão. Pedindo o cartão amarelo pro Thales Magno. Paulo. Oi. Uma informação preocupante para o torcedor do Corinthians, além daquele incômodo no ombro direito que eu falei do Yuri Alberto, ele também está com gelo no tornozelo esquerdo, está com a perna estendida aqui no banco de reservas, fazendo uma cara de dor, não parece estar muito satisfeito, né, com a condição física do jogo. Disparado o jogador de linha do Corinthians com mais minutos em campo no ano de 2025. O protagonista, Yuri Alberto. Tava mancando no primeiro tempo, né? Em alguns momentos, assim, tava puxando, corria, mas mancava um pouquinho também na reta final do primeiro tempo. O Corinthians agora vai botar mais 2, né? E vai ter que tirar um zagueiro. Ele tá com um jogador a mais, ele precisa colocar mais um jogador de meio campo, mais um atacante aí. Quem vai no ataque é o Bahia, teve falha. Eric Pulga trouxe no pé esquerdo. Ele acabou batendo mascado, estava cercado pelo zagueiro do Corinthians. Apareceu por trás o Gabriel Xavier. Falta cometida, falta no Thales Magno. Reclama Rogério Ceni. Como o Ricardinho antecipou, Coronado e Héctor Hernandes daqui a pouquinho do Corinthians. Coronado meio-campista, o Héctor Hernandes centroavante, o espanhol Héctor Hernandes. Charles saindo lá do lado direito. Aí Kaká para movimentar com Breno Bidon. Hugo recebe ali pertinho da linha lateral. E tome carrinho. O Gilberto ficou pedindo o arremesso para o Bahia. O árbitro deu para o Corinthians. Thales na disputa. Vem para o lance também o Lúcio Rodrigues. Bola se perdeu. Yuri Alberto no banco de reservas. Como trazia a informação o Plácido com aquela bolsa de gelo na região do tornozelo. Volta a incentivar com um pouco mais de apetite o torcedor do Bahia. Maicon, o Corinthians ataca. Lá do lado direito vem o Charles, cruzamento desviado, deu sobra. Estava dentro da área, o Alex Santana bateu firme com o peito do pé direito. Tocou na defesa do Bahia, foi embora. É o Corinthians chegando no apoio do Charles, que joga como se fosse um ala. E me lembra aqui o nosso companheiro, o Alexandre Losetti, que o Bahia ganhou no campeonato passado o troféu Fair Play, uma única expulsão do Arias na 29ª rodada em todo o campeonato. Já igualou hoje então. Igualou. Repare, são vários jogadores do Corinthians ali dentro da área. Respira fundo o Maicon. Levantamento fechado, Ronaldo. Acabou dando rebote o goleiro do Bahia, mas já sofreu a falta. Então, Coronado e Hernandes. Saindo o Kaká, zagueiro com a 25 para a entrada do Héctor Hernandes com a 22. O espanhol em busca do primeiro gol ainda com a camisa do Corinthians. E saindo o 80, Alex Santana para a entrada do Coronado, que volta à equipe depois de quase um mês. Então foi
Foi a última do Alex Santana. Aquela tentativa dentro da área. Vem Igor Coronado. Vem com a camisa de número 77. Você viu. 11º jogo do Coronado em 2025. Ele tem 2 gols no ano. Mas está devendo por aquilo que o corintiano esperava. Pela expectativa criada. Está devendo o Coronado. Ele vai ter um articulador, que é o Coronado agora, no meio campo. Vai ter o Hector como centroavante. O Romero volta para o lado direito lá, o Thales aqui do lado esquerdo. Ele tem 3 atacantes, vai procurar abrir o jogo, né? Porque o Bahia se fecha bem com uma linha de 5, depois 3 no meio, que estão bem posicionados, e o Lúcio só um pouco mais à frente. Não perca a estreia do Fechamento Sport TV, depois de Bahia e Corinthians. De olho em cada detalhe, o Ricardinho, a Ana Thaís, são os comentaristas do Sport TV e do Premier nesta noite. Bonita noite. Na terra de Todos os Santos. Maicon, aí Coronado, trabalhando pela primeira vez. Lançamento em profundidade, ele buscava exatamente o Hector Hernandes. Essa morreu na defesa tricolor. E vem o Caio Alexandre, usa habilidade. Gilberto gesticulou, bota passe no corredor, buscando o Pulga. Falta cometida por João Pedro Choca. E vai receber o cartão amarelo o jovem zagueiro do Corinthians. Ele foi revelado na categoria de base do Corinthians. Teve uma passagem por empréstimo de alguns meses pelo Ceará. Voltou, está sendo utilizado agora em 2025. Chegou num determinado momento desse princípio de temporada a se consolidar como titular na zaga corintiana. Deu para entender, você viu ali o Jair Ceni balançando os braços, se comunicando. O Bahia está vencendo por 1-0, não tem pressa para reposição. O Caio Alexandre. Zagueirão Canu foi para a entrada da área. Por ali 4 jogadores do Bahia. Vai o Caio Alexandre. Cobrança combinada por baixo. Fez a ligação com o Eric Pulga. Devolveu no Caio. Bahia tem um homem a menos, foi expulso. Agora há pouco o Everton Ribeiro. Tem o lançamento na cavadinha, valeu o esforço. Jean Lucas, cruzamento na segunda trave. Saiu o Matheus Donelli. E ficou com a bola. Para tirar da cabeça do Santiago Rames Mingo. O ataque do Corinthians ainda pode ser construído. Thales Magno deu uma puxadinha. Que lance espetacular! E na sequência, falta para cima dele. Cartão amarelo para o Jean Lucas. É mais um cartão amarelo no jogo. Já vai, Canu. Passou e foi embora. A habilidade do Thales Magno. E depois, parado na falta do Jean Lucas. Angelini daqui a pouco no Corinthians. Lateral esquerdo, vem aí. Contratado para ser titular. Com enorme experiência internacional. Mais um dos estrangeiros participando do Campeonato Brasileiro. São 138. 46 argentinos, como o Angileri. Igor Coronado posicionado para fazer a cobrança da falta. Despeja o lançamento ali dentro da área. Aparecia o André Ramalho por trás de todo mundo. A sobra é para tentativa de lançamento. Matada no peito, do peito de pau do Hugo. O Bahia pode tentar aproveitar. É na arrancada do Lúcio Rodrigues. É o artilheiro do Bahia tentando de pé direito. Portas fechadas para ele. Aí sai jogando, trocando passes o time corintiano. Breno Biton demorou, mas teve a falta cometida pelo Luciano, pelo Lúcio Rodrigues. Aos 18 minutos. Jogo parado na Arena Fonte Nova. Calma, calma. Ali o Bruno Arleu tentando controlar os ânimos. Os dois estão envolvidos em competições internacionais. É claro que o Corinthians queria estar na Libertadores. Acabou parando na Sul-Americana. O Bahia recebe o Internacional num grupo difícil da Libertadores nesta quinta-feira. E o Corinthians, em casa, na quarta-feira terá o Huracán como adversário em sua estreia nos grupos da Copa Sul-Americana. O timão mudou, Plácido Berci. Saiu Hugo, 46, para a entrada do Angileri, 26. O Angileri se define como um cara bom no jogo aéreo. Ontem o Corinthians treinou muito a bola parada.
Coronado. Movimenta por dentro. Aí a saída de Maicon. Mais um da base corintiana. Esse bateu e voltou. Saiu e voltou. Ficou um longo tempo parado, se recuperando de uma gravíssima lesão. Aí tentando recuperar o bom futebol, fazia parte do último Corinthians campeão brasileiro em 2017, o Maicon. Anrileri. Igor Coronado. Aí o levantamento do Romero, Héctor Hernandes. Estava no meio de dois zagueiros do Bahia, ficou difícil para ele. Lúcio Rodrigues coloca na frente, chama para a corrida o Choca. Vem nessa o zagueiro do Corinthians. Ele gira rapidamente o corpo. Aí Maicon. O Corinthians leva bastante gente para dentro do campo de ataque. Breno Bidon. Jogada vem parar mais na esquerda. Anrileri, que chegou chegando, já meteu 2 assistências. Romero por trás da defesa, o passe. Anrileri bloqueado pelo Gilberto. Mas tem escanteio o Corinthians. Vai pro ataque, tem um homem a mais. A Fiel se manifesta nas arquibancadas. Vai o Anrileri para cruzar. Vem na medida o Gilberto pro corte para fazer o bloqueio. Anrileri é o cara da cobrança do escanteio. Os jogadores se movimentam ali dentro da área. Saiu curto o escanteio do Anrileri. Gilberto na frente. Ela acabou tocando no pé do Eric Puga e ficou pro Corinthians. Igor Coronado pediu e recebeu o Charles. Tem um Thales Magno adiantado. Percebeu a passagem do Thales, esticou no corredor. Charles. Vamos juntos de Brasileirão 2025. Lá vem o Corinthians com o Charles. Coronado. Jogou para dentro da pequena área. Deu de presente pro goleiro Ronaldo. Agora, Paulo, o Corinthians com um a mais, ele não pode ter como alternativa só ficar cruzando bola na área, né? Foram 3 tentativas de cruzamento. Primeiro porque o Bahia tem uma linha de defesa bastante alta, né? Um dos pontos fortes aí da defesa do Rogério. E segundo que o Corinthians tem que ter um pouco mais de criatividade, né? Saber usar esse fator de ter um homem a mais para ganhar um pouco mais de bolas ali no setor ofensivo, né? O próximo da grande área. Fechamento Sport TV, que estreia logo depois de Bahia e Corinthians. André Rizek, Denilson Show e grande elenco. Coronado pede movimentação. Paulo. Vamos ver o Breno Bidon. Ele lado a lado com o Coronado. Bahia fechadinho. Tem um homem a menos. O Everton Ribeiro foi expulso. Foi a primeira expulsão do Campeonato Brasileiro nesta primeira rodada. Já a informação. Vem Ángel Romero. Paraguaio movimenta com André Ramalho. Anrileri. Olha para dentro da área. Arrisca o cruzamento. Ficou no Gabriel Xavier. O Corinthians é obrigado a começar tudo de novo aqui na Fonte Nova. Oi, Thiago. Acevedo e Eric já no Bahia. Acevedo e Eric. Tem 2 alterações do Rogério Ceni. Maicon, Thales Magno. Pode pintar a triangulação. Igor Coronado tem liberdade. Segundo lançamento que ele tenta, livre e erra. E no final das contas, ó, o Gilberto chamando a galera. É tiro de meta pro Bahia. E comemora o Gilberto. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. No Bradesco, você tem banco e corretora num só app, além de contar com o melhor banco para investir. Para você poder ficar como eu, na paz. Alterações então. No Bahia, me parece o Eric Puga, o primeiro escolhido a sair. Exatamente, está saindo o camisa 16, Eric Puga, para a entrada do camisa 14, o Eric, que é o vice-artilheiro do time na temporada com 6 gols. E saindo também o Caio Alexandre, camisa 19, para a entrada do 26, Acevedo. Fez um bom jogo o Caio Alexandre, só que desgastou, né? Principalmente depois da expulsão. O Rogério renova o gás. Tem o Eric como saída, como escape, era o Puga, mas também ele escapou 2 ou 3 vezes já e aí já não consegue mais fazer esse movimento, além da recomposição. Então ele tem o Eric aqui pelo lado direito e o Acevedo para compor ali no meio. O Bahia que está bem compacto, cria dificuldades para a criação do Corinthians.
Thales Magno contra o Gabriel Xavier. Lá vem marcação dobrada, vem Gilberto. E vem como ladrão. Levantamento do Gabriel Xavier. Estava sozinho ali, entre dois jogadores do Corinthians, o Lúcio Rodrigues. André Ramalho deixando no chão. Você ligado com a gente. Pois é, o Thiago chamou atenção para isso. É um volante artilheiro, Eric. Nem é titular, dono da posição, e já tem 6 gols marcados em 15 partidas com a camisa do Bahia. O Eric, que veio do Atlético Paranaense. Jogou junto com o Alex Santana por algum tempo no Furacão. Coronado, travado. Quando tentou o cruzamento, foi bom o lance do Lúcio Rodrigues. Para cima do João Pedro Choca. Vem puxão na sequência do Breno Bidon. Está parado o jogo, falta marcada. O Choca tem que estar atento, porque ele já tem cartão amarelo. E como o Bahia está jogando em contra-ataque, essa saída, se ele matar a jogada, é a primeira vez que ele faz isso. Está atento no tempo da bola para não tomar o segundo cartão amarelo, principalmente porque ele é zagueiro e está pendurado. E com relação ao jogo do Corinthians, Paulo, se você pega uma defesa alta, do Premier, só começando o Brasileirão 2025. Disputa por espaço, envolvido na parada o Acevedo, a bola ficou no alto. Eric, parado o jogo, aí o árbitro está dizendo, não tinha vantagem e tal. Foi lá atrás, indicou a falta. O torcedor do Bahia, num primeiro momento, ficou na bronca, porque o Eric parecia escapar, mesmo tendo recebido a falta. Bahia já depois, Gilberto, Acevedo, carrinho do Igor Coronado, recuperação corintiana, Corinthians se monta para contra-atacar, Thales Magno ia fugindo do Gabriel Xavier, tomou a pernada, tem cartão amarelo para o defensor do Bahia. Agora, né? Atualizando 14-13, número de faltas do Bahia. Cometeu uma a mais que o Corinthians. Foi exatamente essa do Gabriel Xavier. Com o mando do Bahia, são 11 vitórias do Tricolor, 9 empates e 11 vitórias do Corinthians em partidas do Campeonato Brasileiro. No total, o Bahia tem 14 vitórias contra o Corinthians em Brasileirão. 11 aqui em Salvador. Vem Maicon. Posicionado para bater a falta, tenta caprichar no levantamento, apareceu de trás o Choca. Escorou torto pela linha de fundo, tanto que a expressão dele mostra que não foi legal, não foi como queria. O toque do zagueiro do Corinthians que estava no ataque. Você com a gente em todo o Brasil. Ligado, chegando para o Campeonato Brasileiro. Show de bola na tela do Sport TV e do Premier. E se você quer muito Brasileirão, bora pro Premier. 9 jogos por rodada com frutos exclusivos, a transmissão que ninguém faz igual. Assine em premier.globo. Família Dias agitada na área técnica. O Ramon, o pai, o técnico e o Emiliano, seu principal assistente, o filho. Foi muito bom atacante o Ramon Dias. Jogou a Copa do Mundo com a seleção da Argentina, meteu gol em Copa. Brilhou muito, principalmente com a camisa do River Plate. Foi um baita atacante lá atrás, o Ramon Dias. Igor Coronado vem conduzindo. Ele chama pela meia direita Maicon. Fica bem aberto o Charles. Apareceu o Romero. 1-2. Charles na linha de fundo. Cruzamento para trás. Tira Mengo. Aí o Acevedo estava sem saída. Vem o Charles. Antecipação do corintiano. A posse de bola é do Corinthians, que se mantém no campo de ataque. O pessoal do Bahia gostou. A torcida aplaudiu a disposição do Lúcio Rodrigues no carrinho. Anrileri. Corinthians se põe dentro do campo de ataque. Só o Matheus Donelli lá atrás. Apareceu para receber o Coronado.
Toque adiantado e recuperação do Luciano Juba. Aí ficou reclamando o Jean Lucas. O passe não veio na medida. O Corinthians ficou de graça com o arremesso. Você viu o Charles. Aí Breno Bidon. Corinthians bem modificado. Ainda no clima do título conquistado na última quinta-feira, o título paulista. O primeiro em 6 anos. Ó, disputa feroz ali do Eric com o Thales Magno. Agora, também é uma marca do trabalho do Ramon Dias no Corinthians não saber aproveitar a vantagem, né, Paulo? A gente lembrar do ano passado, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil. O Felipe Luiz entregou a bola pro Corinthians e o Corinthians não sabia o que fazer, né? Não é igual o que está acontecendo hoje, mas é bem parecido, né? É uma limitação do trabalho dele não saber aproveitar a superioridade numérica. De certa forma, aconteceu o mesmo contra o Barcelona no jogo de volta da Libertadores, que o Corinthians precisava de mais gols. Também jogou boa parte do segundo tempo com um cara a mais e desperdiçou seus ataques com muitos cruzamentos. É uma marca dos altos e baixos da passagem do Ramon Dias pelo Corinthians. Corinthians que vem, e vem com o Charles. Romero tá dentro da área, cruzamento para ele, apareceu também o Hernandes. Afasta a defesa do Bahia, é escanteio. Avalia o espanhol Héctor Hernandes, com fome do primeiro gol com a camisa do Corinthians. Foi destaque do Campeonato Português na temporada passada da Europa. Vem cobrança de escanteio, na bola, Igor Coronado. Levantamento, Thales Magno no segundo andar. Rebateu a defesa do Bahia. Breno Bidon devolve para a região perigosa. O árbitro já para, apita. Não sei se ele entendeu que o choque de cabeça foi perigoso e tomou a iniciativa de parar o jogo, mesmo com o Corinthians podendo levar perigo. É o Santiago Mingo que tá ali no chão. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. No Bradesco, você tem banco e corretora num só app, além de contar com o melhor banco para investir. Para você poder ficar como eu, na paz. E tá ali o Rogério Ceni trocando ideias, ele que foi homenageado antes do jogo, recebeu uma placa, um quadro, com a camisa do Bahia, número 100, representando mais de 100 jogos do Rogério Ceni no comando do Tricolor. É o técnico com mais jogos seguidos no comando do Bahia neste século. E apenas o 7º na história do Bahia a superar 100 partidas seguidamente. Olhando para toda a história de muitos técnicos gloriosos do Bahia. Thales Magno colocou na frente na disputa ele e Gabriel Xavier. Levou a melhor nessa o zagueiro lateral baiano. Se manda o Corinthians, Igor Coronado. Maicon pelo meio. Romero fugiu um pouquinho da marcação para trabalhar com o Charles. Héctor Hernandes ali dentro da área. O Corinthians girando o jogo de um lado para o outro. E o relógio manda. 33 do segundo tempo. Coronado. Aí para receber João Pedro Tioca. Bahia todo fechadinho, montado pelo Rogério Ceni para se defender. Para defender a vitória. E por enquanto é de 1-0. Maicon. Aí o Breno Bidon acha Henri Neri, tome bola cruzada de curva, goleiro no meio do caminho. Subiu o Charles, deu sobra, vem o Tioca, acabou perdendo para o Jean Lucas, dispara pelo meio Lúcio Rodrigues. Corinthians está meio desarrumado no campo. Vem Jean Lucas, esperou o Acevedo chegar junto. Aí o toque por baixo, Eric. Bahia aproveitou para ganhar um tempinho com a bola dominada. Não deu para acelerar mais o contra-ataque. Parece que está chamando mais alguém o Rogério Ceni. Lúcio Rodrigues deixou de calcanhar. Estava acompanhado, Eric. Aquele pique, acho que aquela esticada do Jean Lucas, acho que foi a que desgastou ele, porque ele está fazendo uma função de recompor pelo lado esquerdo e de saída. E o Bahia faz o certo, né? Porque não deu para contra-atacar, o Corinthians teve uma recomposição rápida, fica com a bola e para a defesa poder respirar um pouquinho aqui. Foi bem
nessa recuperação o Breno Bidon. Saiu o lançamento para o Thales Magno. Ele contra Canu. Thales Magno ajeitou mais atrás. Romero de primeira. Sensacional golaço! Com posição de impedimento do ataque corintiano. Acertou um chute daqueles, o Ângelo Romero. O árbitro está indicando o impedimento do Thales Magno. Quando foi lançado aqui do lado esquerdo. Vamos ver, ó. Ela vem lançada. Ele está com os pés no campo de defesa. Resta saber se o corpo projetado estava no campo de ataque. No campo de defesa não há impedimento. Essa é a questão. Aí o Thales toca, vem o Romero. Que chute do Romero. Que chute de pé esquerdo do Romero. Entra em ação Rodrigo Nunes de Sá, no VAR. Ia metendo um golaço o Romero. E o Thales, ele esperou até o último instante para passar pela linha de meio de campo, para evitar o impedimento. Repito, resta saber se aquele tronco, se o tronco do Thales Magno era o tronco do impedimento, porque os pés apareciam ainda dentro do campo de defesa do Corinthians. Vai ser na régua a definição do VAR. Aí o Bruno Ardeu, por enquanto, o trabalho todo do Rodrigo Nunes de Sá. É todo do Rodrigo Nunes de Sá, que é o responsável pelo VAR. Bahia, inclusive, está preparando 2 modificações, vai informar pra gente o Thiago Reis. Exatamente. Gil Lucas sai na entrada do camisa 11, o Rodrigo Nestor. E também saindo o Luciano Gilberto para a entrada do Iago Balbucci. E o impedimento foi confirmado. O impedimento, então, do Thales Magno, verificado e confirmado pelo VAR. Não vale o gol de Ângelo Romero. E a revisão, o que vale é lá o comecinho. É o começo que ele veio o passe para o Thales Magno arrancar. Agora as substituições, o Iago com a camisa de número 25, o Nestor número 11, são novidades no time do Bahia para essa reta final. De novo o Rogério dá um gás novo, né? Porque o Jean Lucas correu muito lá. Agora quem vai fazer essa função vai ser o Nestor, que tem qualidade, recomposição, é um bom jogador. E o Iago também lá no lado esquerdo, né? No lateral esquerdo. Só repõe a peça, porque realmente você que está com 10 na velocidade que o jogo está, o Rogério tenta, ter uma saída boa, mas principalmente ter uma boa recomposição, não dá espaço do Corinthians de construir. E o Corinthians até agora, mesmo com um jogador a mais, construiu pouco, a verdade é essa. Lá vem o Corinthians jogando contra o Bahia, contra o relógio. E já tem o fechamento. Sport TV, vem chegando André Rizek, Denilson Show, Felipe Melo, Aline Calandrini, Eric Faria. Que time! Estreia no Sport TV na noite deste domingo. Fechamento Sport TV. Na sequência da nossa programação, Breno Bidon. Lá vem o Corinthians, vem com o Igor Coronado. Corinthians tentando evitar a primeira derrota no campeonato. Anrileri posiciona o corpo. Outra vez a vibração do Gilberto. Aí o Coronado. João Pedro Tchoca. Já com mais detalhes a confirmação do impedimento pelo VAR. Ângelo Romero sai do lado, vem trazendo para o meio. Aí a deixada no João Pedro Tchoca. Tem posição legal, tem espaço o Charles. Preferiu deixar no Romero. Recebe de novo o Charles. Cruzamento que vem por baixo, tira de qualquer jeito o Eric. Aí a puxada do Lúcio Rodrigues. Charles, cruzamento que vem por baixo, tira de qualquer jeito o Eric. Aí a puxada do Lúcio Rodrigues. Ele contra João Pedro Tchoca. Tá. Eric. E o reclamão, Breno Bidon, que queria apostar. Bola para o Corinthians. O arremesso foi confirmado para o Bahia.
Corinthians já disputou 35 partidas nesse estádio. No Brasileirão passado, o Corinthians venceu os 4 jogos disputados com outras equipes baianas, contra Bahia e Vitória. Sobrou mais um cartão amarelo. Cartão para o Gilberto.